Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Capítulo 4. A magia mental na vida dos animais. Falei da manifestação do poder mental nos átomos e partículas de matéria, pela qual os delicados corpúsculos se tornam conhecedores da vizinhança de outro e se movem voluntariamente em resposta ao desejo incitado pela atração ou afinidade de outros átomos, e pela qual estes também exercem o poder de atrair ou repelir outros átomos e responder à mesma força atrativa de outra partícula. Subindo a escala, achamos que os cristais constroem suas formas, atraindo o material dos fluidos em que se acham imersos e depois construindo um estilo ou modelo determinado tão verdadeiro como os que fazem os animais e os homens. Passando para as formas inferiores da vida animal, achamos minúsculas formas de vida no lodo do fundo do oceano, que aparentemente não são mais que pequenos pingos de grude, células sem núcleo, que, não obstante, exercem as funções de todas as formas orgânicas, nascendo, nutrindo-se, assimilando, eliminando, envelhecendo e morrendo, depois de reproduzirem a sua espécie pelo crescimento e divisão. Mas o ponto que mais nos interessa é que ainda que essas criaturas não tenham sentidos ou mesmo órgãos rudimentares dos sentidos, conhecem, todavia, a aproximação de outras criaturas e de seu alimento. Muitas vezes, elas conhecem estas coisas de um modo que o homem não sabe. Além disso, elas possuem poder de movimento e exercem sua vontade movendo-se de um lugar para outro. Muitas dessas formas de vida, quando examinadas sob um forte microscópio, vê-se que se movem, deslizando-se de um lugar para outro, aparentemente à vontade, e não empregando órgãos de movimento, tais como pés, barbatanas, etc. Parecem mover-se simplesmente pela pura vontade. Como fazem isto? Como se tomam sabedores da vizinhança de outras criaturas, sem ter, todavia, órgãos dos sentidos ou os rudimentos dos mesmos? Parece que a mentação e a telementação aqui se manifestam. Passando a uma escala mais alta, achamos muitos insetos dotados aparentemente da faculdade de se fazerem conscientes da presença de outros insetos a distâncias tão grandes que tornam inúteis os sentidos ordinários. Os estudantes da vida da formiga relatam muitos exemplos notáveis desta ordem. As formigas parecem poder comunicar-se à distância com as suas semelhantes, prestando-lhes assistência e dirigindo os movimentos de seus formigueiros. Referiu um professor de uma universidade americana que notou, certa ocasião, um exemplo de telementação em uma colônia de formigas. Disse que colocou um viveiro de formigas dentro de uma casa de pedra, cujas paredes tinham 16 polegadas de espessura. Tinha esta casa uma só porta e nenhuma janela. A porta estava tão fechada e defendida que não deixava fenda por onde a menor formiga pudesse penetrar no interior. Ao aproximar-se desta com o fim de estudar o progresso desta colônia de formigas, ele observou que outras se haviam reunido por fora das paredes e iam dando voltas, procurando passar através dos blocos de pedra. Então o professor tentou a experiência de remover o viveiro de formigas de uma parte da casa para outra. Primeiro colocou-o ao lado de uma parede, depois perto de outra e assim por diante, mudando de posições e de lugares. Todas as vezes, depois de cada mudança, que ele saía de casa, dava com o grupo de formigas sobre a parede de pedra o mais perto possível das que estavam dentro, mudavam de posição, iam de um lado para outro, conforme o lugar interior em que se punha o viveiro. Muitos outros exemplos foram notados da posse do poder de telementação entre as formigas. Refere outra autoridade que levaram à Inglaterra um casal de traças estrangeiras. Não havia no país outras traças daquela espécie. Um macho do par escapou em uma parte da Inglaterra, muitas milhas distantes do lugar em que a fêmea ficou presa. Por segurança foi a fêmea colocada em uma pequena gaiola e, durante a noite, posta à entrada. Pela manhã, com grande surpresa dos entomologistas, achou-se o macho dependurado na pequena gaiola em que estava a fêmea. Por seu tamanho, cor e semelhança, viram que era o mesmo macho, pois era exatamente idêntico ao outro. Além disso, como já ficou dito,
Não havia, na Inglaterra, outro desta espécie particular. Semelhantes experiências foram levadas a efeito como outros insetos e há grandes razões para se crer que os insetos se atraem pelo mesmo poder mental, além da ordem dos sentidos ordinários. Os cardumes de peixes parecem ter o mesmo método de comunicação instantânea entre os indivíduos de que se compõem, porque um cardume inteiro se move de um lado para outro, volta-se repentinamente, etc., como se todos possuíssem uma só mentalidade. Observaram muitos cientistas que os animais inferiores que vivem em grupos, bandos, etc., possuem relações mentais semelhantes às das colônias de células que parecem ter uma mente comum. Há, indubitavelmente, comunicação à distância das células do sangue dos animais, e o fenômeno do cardume de peixes, acima notado, deve ser análogo a este. Há, de qualquer modo, uma espécie de comunicação mental à distância entre os peixes individuais. Nota-se o mesmo fenômeno entre os bandos de pássaros, como sabem muitos dos que presenciaram o voo de grande número de pássaros de diferentes espécies. Os animais selvagens possuem, sem dúvida, um sentido sutil por meio do qual se encontram, quando separados por grandes distâncias. A volta de gatos e cães que se levaram a milhas distantes de casa e o regresso dos pássaros de origem, depois de suas migrações, podem ter uma explicação semelhante. Deve haver vibrações sutis de lugares, pessoas e objetos que os animais sentem à distância. Que os animais exercem uma influência mental sobre seus companheiros por alguma forma de manifestação do poder mental, parece haver pouca dúvida para os que se familiarizam com os modos dos animais, particularmente dos animais selvagens. Há certa manifestação de algo fora da força física da valentia da parte dos animais, há um algo mental que neles se manifesta. A I. McFarlane, em um recente artigo de jornal sobre os animais bravios, diz: ponde 2 bugios machos em uma mesma gaiola, eles abrirão a boca, mostrando os dentes e soprarão um no outro. Mas um deles, ainda mesmo que possua uma dentição mais terrível, respeitará com uma diferença, com um temor interno que o assinalará imediatamente como inferior. Não é necessário que experimentem na luta. Acontece o mesmo com os grandes gatos. Ponde 2, 4 ou uma dúzia de leões juntos, sem contestação eles descobrirão aquele que possua as qualidades de chefe. Desde então, a ele cabe o primeiro lugar na partilha da carne, se ele escolher, o resto não provará o bocado até que acabe. É também o primeiro que vai beber. Finalmente, é o rei da jaula. Entre os animais achamos vários exemplos do poder de encanto e fascinação, que sustentam serem formas de manifestação do poder mental aplicado poderosamente para atuar sobre a imaginação, desejo ou vontade de outro por indução mentativa. Esta fascinação mental entre os animais manifesta-se por duas direções diferentes, a saber: primeiro, pela linha do desejo que age nas vias da manifestação sexual, tal como a atração dos opostos. Segundo, pela linha da vontade que age na direção de capturar a presa do animal, tais como o encanto dos pássaros pelas serpentes, o dos animais fracos pelos tigres, etc. Esses casos podem ser exemplificados e provados abundantemente e a história natural dá-nos plena autoridade para aceitá-los. Li, ultimamente, a narração de um naturalista que refere o seguinte: achando-se em um país tropical, um dia notou que um inseto voejava em torno de um escorpião. Depois de pouco tempo, o inseto fez uma série de desesperados arremessos ao escorpião, como se sentisse um frenético desejo de pôr fim ao encanto. O escorpião abateu o inseto e o devorou logo depois. Contam os viajantes que, quando alguém dá repentinamente com um leão, tigre ou leopardo, as pernas se lhe paralisam e os olhos da fera parecem exercer uma peculiar fascinação e poder sobre ele. Vi um rato manifestar a mesma emoção em presença de um gato. O mesmo caso acontece com a ratazana em presença de um furão ou de um inimigo semelhante. Por outra parte, todos os observadores falam do poderoso encanto que os animais exercem sobre os da sua espécie, de sexo oposto. Se já observastes o cortejar de um pássaro na quadra do cio, fareis uma ideia justa da realidade do poder que empregam. Ver-se-á um dos pássaros, que poderá ser a fêmea ou o macho, fascinando ou encantando ao seu par, que estará quieto, com as asas trêmulas e uma expressão de fraqueza nos olhos.
Comparada a atitude deste com a de outro pássaro, que esteja encantado pela serpente, a semelhança é notável. Tenho diante de mim um livro escrito em 1847, que relata perfeitamente numerosos exemplos da operação da fascinação mental entre os animais inferiores. Dir-vos-ei alguns deles, resumidamente. Cita-se o professor Suliman, que narra um caso observado um dia, quando atravessava o rio Hudson, em Catskill, ao passar por estreito caminho, tendo de um lado o rio e de outro uma encosta alcantilada, coberta de bosques. Sua atenção foi atraída à vista de numerosos pássaros, de espécies variadas, que voavam para diante e para trás, cruzando o caminho, dando voltas e giros estranhos, e com um forte chiurear, parecendo centralizados num ponto particular do caminho. Fazendo observação, o professor achou uma enorme cobra preta, parte enroscada, parte erecta, mostrando uma aparência de grande animação, com seus olhos luzindo como um diamante aceso e dardejando a língua para dentro e para fora. A cobra era o centro do movimento dos pássaros. Ajuntou o professor que, embora a cobra desaparecesse do bosque, atemorizada pela aproximação de homens, contudo os pássaros pareciam muito perturbados para escaparem e pousaram nas árvores vizinhas, esperando evidentemente o reaparecimento de sua fascinadora. Relata o mesmo livro um incidente de um homem na Pensilvânia, que viu uma grande serpente preta encantar um pássaro. Descrevia estes círculos gradualmente decrescentes em torno da cobra, dando, ao mesmo tempo, lancinantes pios. Parecia estar prestes a cair na boca da cobra, quando o homem afugentou esta e o pássaro ergueu o voo com um canto de alegria. Conta-se outro caso de um esquilo que se via correr de um lado para outro, entre um regato e uma árvore grande pouco distante. Seus pelos estavam encrespados e ele mostrava medo e aflição. A investigação mostrou a cabeça e o pescoço de uma cobra cascavel saindo da frincha da árvore e pondo-se em direção ao esquilo, que, finalmente, deixou de lutar e, rendendo-se à fascinação, foi pousar a sua cabeça bem perto da boca da cobra. Ia esta arrojar-se sobre o roedor, quando uma chicotada desferida pelo observador a desviou da sua caça. Livre do feitiço, o esquilo lançou a fugir com rapidez. Cita-se o Dr. Goody como tendo feito um estudo completo do poder curioso de fascinar, exercido pela cobra cascavel sobre pequenos animais, tais como pássaros, esquilos, lebres, etc. Refere ele que estes animais se mostram incapazes de desviar seus olhos dos da cobra, e, embora pareçam lutar para fugir, contudo não fazem mais que se aproximar gradualmente do réptil, como se fossem arrastados para ele ou atraídos por um poder superior ao seu instinto natural. Ele continua relatando que o animal se arrasta cada vez mais perto, até que, finalmente, se introduz na boca da serpente, que já se acha aberta para recebê-lo. Cita-se o Dr. Barrow como fornecedor de vários exemplos desta ordem, conhecidos pelos camponeses em todas as partes do mundo. Valiam o viajor africano, conta o caso, visto por ele, de um açor no momento de ser fascinado à distância por uma grande cobra, cujos olhos brilhantes e a boca aberta se aproximavam da ave gradualmente, e esta manifestava um tremor convulsivo, lançando agudos pios de aflição. O viajor disparou contra a cobra, mas, ao recolher o pássaro, achou-o morto, quer pelo medo, quer pelo poder da serpente ou pelo violento romper do feitiço. Ele mediu a distância entre a cobra e a ave e achou ser ela de 3,5 pés. Relata-se um caso em um dos primeiros relatórios da Sociedade Filosófica, no qual, a título de experiência, um rato foi posto em uma gaiola com uma víbora. Primeiramente, o rato pareceu muito agitado, seguindo-se a este estado de fascinação, avançando ele cada vez mais em direção à serpente, que se pusera imóvel com as queixadas estendidas e o olhar cintilante. Finalmente, o rato entrou, de fato, na boca do réptil e foi por este devorado. Relata Bruce, viajor africano, que os indígenas de uma tribo do interior parecem ser pela natureza protegidos contra as mordeduras de víbora e picadas de escorpião. Dizem que eles pegam estes animais sem receio, parecendo os mesmos ficarem sem seu poder de resistência. Refere aquele viajor que, no momento em que os ditos animais são tocados por algum daqueles bárbaros, adoecem e algumas vezes ficam tão exaustos pelo invisível poder de fascinação, que morrem em pouco tempo.
E acrescenta estas palavras: observei constantemente que uma víbora, por mais vigorosa que fosse, quando era tocada por alguns daqueles bárbaros, parecia adoecer e ficar fraca, frequentemente fechava os olhos e nunca voltava sua boca contra o braço que a segurava. Pessoalmente, presenciei alguns casos semelhantes. Quando menino, em Maryland, conheci um trabalhador de uma fazenda que era conhecido por encantador de cobras. Como ele fazia, nunca descobri, porém, sei que exercia uma sorte de influência sobre todas as espécies de cobras, igualmente as venenosas, e as punha numa tal fascinação, que, num movimento súbito, chegava a segurá-las pelo pescoço com uma das mãos nua. Este homem geralmente trazia consigo algumas cobras como companhia. Elas pareciam estar perfeitamente contentes, e punham a cabeça fora de sua algibeira, para olhar a pessoa com quem ele conversasse. Os negros daquele lugar tinham um horror mortal a este homem e preferiam dar grande volta a passar perto da casa dele. Indubitavelmente possuem alguns, em vários graus, o poder de fascinar cães e animais ferozes. Quase toda a gente conhece o encanto que certos homens exercem sobre os cavalos chucros, como por um poder mágico. Tenho lido casos de certos ladrões que eram capazes de aquietar os mais ferozes cães de guarda. Fala-nos Lindecrantes, um escritor sueco, de certos indígenas da Laponia que possuíam o processo de encantar cães a um tal grau, que chegavam a meter medo até mesmo aos maiores cães de caça, os quais, tanto que os viam, deitavam a correr com ódos os sinais do mais vivo pavor. Muitos de meus leitores já ouviram falar de domadores de cavalos ou já os viram em várias partes do país, encerram-se eles com os cavalos bravos em uma estrebaria e por certos segredos conseguem domá-los completamente e fazê-los passivos à sua vontade. Recordam-se casos em que homens que foram fascinados por uma cobra relataram depois suas experiências. Um destes casos refere que um homem estava passeando em seu jardim, quando, repentinamente, se achou em presença de uma cobra, cujos olhos brilhavam de singular maneira. Achou-se o homem fascinado como por encanto e incapaz de desviar seus olhos dos daquele animal. A cobra, narrou ele depois, parecia tornar-se imensamente maior e adquirir, em sucessões rápidas, um misto de cores brilhantes. Sua vertigem aumentou e teria caído na direção da cobra se sua esposa não chegasse a tempo de quebrar o feitiço, lançando em torno dele seus braços. Semelhante caso se relata no qual um homem achou um seu companheiro parado, em silêncio, no caminho, com os olhos atentamente fitos sobre os de uma grande cobra cascavel. Olhava-o fixamente, está com os olhos cintilantes e a cabeça levantada. Inclinava-se o homem para o lado da cobra e já ia cair sobre ela, gritando, fraca porém lastimosamente, ela vai morder-me. Ela me matará, certamente ela o fará, replicou o amigo. Por que não te afastas daí? Mas o homem parecia tão perturbado e distraído, que não respondeu. Finalmente o companheiro apontou um pau e deu com ele na cobra, que se deslizou dali raivosamente. O homem fascinado ficou doente durante algumas horas. Quando eu era menino, tive uma experiência um tanto semelhante, embora não tão grave. Passando pelo meio de umas árvores pertencentes a meu avô, vim a dar com olhos em uma cobra e me pus a fitá-la atentamente. Tinha ela cerca de 2 pés de comprimento e seus olhos brilhavam como 2 diamantes. Em um momento não vi mais nada senão aqueles olhos terríveis, que luziam e apresentavam ao meu olhar espantado todas as cores do prisma. Não era passado mais que um momento, quando a cobra deu de fugir, parecendo ansiosa por safar-se de mim, como eu por me ver livre dela. Não posso dizer se o feitiço seria quebrado por mim, se a cobra se não movesse dali, talvez sim, talvez não. Tudo o que me lembro agora, depois de passados 35 anos, é que não pareci sentir medo logo ao dar com ela, meu sentimento ou emoção parecendo ser de uma grande admiração e espanto por causa do que vi naqueles olhos. Mas já disse bastante sobre a manifestação da indução mental entre os animais inferiores. Há muitos exemplos interessantes desta sorte, dispersos pelas páginas dos livros que se escreveram sobre a vida dos animais e quem quer que tenha vivido no campo ou levado uma vida agreste, conhece, por observação própria, casos que exemplificam o fato.
Mencionei esta face da matéria unicamente para vos mostrar que se trata de um princípio geral da natureza que se manifesta em toda a vida. Trata este livro da manifestação desta força entre os homens. Mas, ao terminar este capítulo, peço-vos observeis a semelhança entre a manifestação da força nos animais, de um lado, e no homem, do outro. Empregam os animais a força para dois fins: cativar o companheiro e capturar a presa. E qual o uso que dela fazem o homem e a mulher? Empregam-na com fins semelhantes. É o que afirmo, por mais estranho que pareça. Pois não é um emprego da fascinação com o fim de atrair o sexo oposto semelhante ao encanto sexual observado entre os pássaros e animais? Não é um emprego da fascinação com o fim de influenciar os homens e as mulheres, em seus negócios ou no interesse pessoal, idêntica ao encanto da presa, exercido pelos animais, serpentes, etc. Podeis ver que a evolução muda apenas a forma de emprego desta e de outras qualidades naturais, mas a força ou o poder em todas as mudanças continua a mesma. E não é importante para nós compreender e estudar uma força elementar como esta que se manifesta em todos os planos da vida, desde os mais baixos? Respondo convictamente, sim. Facilite sua vida.